Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a ação Semin 3 da CSN Mineração. E por que iremos fazer esse vídeo? Exatamente porque nessa enquete que eu lancei há 4 dias atrás, ela ficou no momento na primeira posição, mas da última vez que eu mostrei essa página aqui, ela estava na segunda posição. Por isso que eu fiz primeiro o vídeo aqui da TAI 11 e agora estamos fazendo dessa. Mas atenção, vamos tentar que não aconteça o mesmo que está acontecendo com a TAI 11, porque eu falei, a TAI 11, o sucesso dela, digamos assim, é acima de 400 views. E o mínimo aceitável é 200. E ela tá apenas 62. Quem ainda não assistiu esse vídeo da TAI, chegue junto, mesmo não sendo uma ação preferida sua, para compensar eu estar fazendo essa enquete e com o resultado de uma que estava em primeiro lugar, tá dando esses ridículos 62 views. É muito pouco view. Aqui, como eu falei, menos de 200 aqui é fracasso para uma ação como a TAI 11. Sucesso é pelo menos 400 mais. Então eu espero que com esse da Semin, que é uma das ações que já mais trouxe view aqui pro canal, tá no top 2 de maior quantidade de views. Teve um vídeo recente dela de 3 meses atrás que deu mais de 4.000 views. Em compensação, o último deu pouco mais de 100, o que é um fracasso absoluto para uma ação dessa. Eu espero que esse dê pelo menos 400. Pelo menos 400. 400 já é ruim. O ideal é acima de 1.000, porque ela é uma ação que normalmente bate 1.000 views tranquilo. Então é isso, vamos lá. Começando aqui pelo preço teto de Décio Bazin e preço justo de Benjamin Graham. Para quem não sabe, a Semin tá há pouco tempo na nossa bolsa, né? Basicamente desde 2021. Então o terceiro ano dela na bolsa é o terceiro ano que ela distribui dividendos. E ela distribuiu dividendos bons nesses últimos anos. O equivalente, na soma dos 3 anos, R$ 2,09. Eu não vou usar a fórmula de Décio Bazin, que ela pede que você use os últimos 5 anos. Mas como a ação só tem 3 anos na bolsa e nos 3 anos ela distribuiu dividendos, eu vou considerar apenas 3 anos. Se ela tivesse 5 anos, em 2 anos ou 3 tivesse distribuído 0 dividendos, eu ia considerar esse 0. Mas como ela está apenas 3 e nos 3 distribuiu dividendos, eu vou considerar os 3 anos. Isso nos dá um preço teto, segundo Décio Bazin, de R$ 11,61. Ou seja, um potencial de rentabilidade em relação ao valor atual, que é de 7,42, de 56,48%, ou seja, é um potencial de rentabilidade muito top ainda. Porém, em relação ao preço justo de Benjamin Graham, ela está com preço justo de apenas R$ 5,13, ou seja, com um potencial de rentabilidade negativo de menos 30,84%. Como eu falo em todos os vídeos de ações, tem um pessoal, uma turma de investidores que diz que para investir numa ação, segundo Benjamin Graham, tem que ter um preço justo, com uma margem, um potencial de rentabilidade entre 30% e 40% no mínimo para eles quererem investir. E agora ela está com um potencial de rentabilidade negativo. Ou seja, essa turma que investe usando esse critério não investiria de forma alguma aqui na ação, mas a turma, por exemplo, que gosta de investir baseado no preço teto, sim, investiria aqui, porque o potencial de rentabilidade, mesmo considerando esse preço atual dela que está muito alto, a gente vai ver isso daqui a pouco, a turma que gosta de investir baseado no preço teto, ainda iria investir na Semin 3 baseado nesse potencial de rentabilidade. Siderurgia, cimento, logística, energia e mineração. E é sobre a CSN Mineração que você conhecerá um pouco mais. Segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, está entre as 5 empresas mais competitivas no mercado transoceânico. Seu principal ativo é a Mina Casa de Pedra, localizada em Congonhas, Minas Gerais. O mais importante depósito de minério de ferro do sudeste do país possui reserva certificada em mais de 3 bilhões de toneladas. Os demais ativos-chave da CSN Mineração são a Mina do Engenho, o Complexo de Beneficiamento do Pires, participação na ferrovia MRS e terminal portuário em Itaguaí. Uma cadeia produtiva integrada alinhada a ativos de alto valor permitem que a CSN Mineração seja uma das empresas mais eficientes no setor, com um posicionamento de destaque em custo e qualidade. A mina de minério de ferro mais antiga no Brasil está em operação há mais de um século. Produzir um minério de ferro com alta qualidade, custo competitivo e foco na sustentabilidade é a nossa essência. E tudo isso só é possível porque produzimos minério de excelência, buscando sempre 0 acidente, custo competitivo, qualidade e quantidade compromissadas com os clientes, alta produtividade e sem contaminação de qualquer espécie, sem poeira e sem assoreamento dos cursos d'água. Saímos de uma capacidade de produção de pouco mais de 5 milhões de toneladas por ano na década de 70 para 30 milhões de toneladas atualmente e que será ampliada nos próximos anos.
método de lavra é feito a céu aberto, com bancadas de 13 metros de altura e operações de perfuração, desmonte, carregamento, transporte, beneficiamento e embarque. Um processo de proporções gigantescas que envolve alta tecnologia. E por falar em tecnologia, a CSN Mineração investe constantemente em projetos que aumentam a eficiência. Prova disso são as plantas de concentração magnética de alta intensidade e a filtragem de rejeito. A planta de filtragem de rejeitos de minério de ferro reduz a necessidade de disposição do material pelo método convencional em barragens. Nesse sistema, com capacidade de produção para 9 milhões de toneladas por ano, será possível filtrar todo o rejeito gerado no processo de beneficiamento. Cerca de 90% da água utilizada é recuperada, retornando para o processo de beneficiamento, um aspecto sustentável da nossa maneira de produzir minério de ferro. Toda essa expansão e o investimento em novos projetos traz benefícios significativos para Congonhas e região, em Minas Gerais, que se traduz em maior arrecadação e geração de emprego. Entre os ativos da CSN Mineração também estão o terminal portuário em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e a participação na MRS. O TECAR, terminal de granéis sólidos, com capacidade de exportação de 42 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e ainda realiza a operação de outros granéis. De lá, nosso minério vai para os 4 cantos do mundo e se transforma em aço, gerando inúmeros produtos que tornam o dia a dia das pessoas mais prático e fácil. Parte desse aço que é produzido com nosso minério é feito perto da gente, na usina Presidente Vargas da CSN, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Todos os nossos processos são feitos com respeito ao meio ambiente. São estabelecidos controles adequados que buscam eliminar ou minimizar os impactos ambientais com garantia da sustentabilidade das operações. Para que tudo isso funcione, contamos com um time altamente qualificado e investimos constantemente no desenvolvimento de nossos profissionais. Acreditamos que desenvolvimento passa pela transformação social. Para isso, a CSN Mineração realiza ações por meio da Fundação CSN. Uma delas é o projeto Garoto Cidadão. Atendemos cerca de 600 crianças e adolescentes nas cidades de Congonhas e Itaguaí. São desenvolvidas atividades de música, teatro e dança no contraturno escolar. Determinação é o que nos move. Fazer bem, fazer mais, fazer para sempre. Essa é a nossa essência. Vindo aqui para o site do Status Invest, a gente vê que a ação, desde o final do ano passado até mais ou menos o início de outubro, trabalhou numa faixa entre 3 alto a R$5 no máximo. Puxar um pouquinho, até final quase de outubro. Ela trabalhou nessa faixa de 3 alto, 3,75 até mais ou menos uns R$5 por aqui. Mas do finalzinho de outubro até o momento ela deu uma disparada. E o que aconteceu nesse finalzinho de outubro até o momento? É a questão do velho e bom rally de final de ano, que todo ano acontece isso. A bolsa toda, o Ibov todo, do final de outubro para começo de novembro até então, tá subindo muito. Você vê que teve até uma estabilização mais ou menos já no finzinho de novembro. Realmente, do fim de novembro para cá não subiu tanto quanto subiu em novembro. Esse novembro foi que subiu demais, né? Se você pegar aqui finzinho de outubro até o final de novembro, você vê que ela subiu quase 44%. Se você pegar aqui o finzinho de outubro até hoje, subiu 48%. Agora, se você pega aqui desse momento que estava embaixo, em agosto, até o momento, ela subiu 84%. Você vê que ela subiu demais, se valorizou demais a ação e no momento ela está na máxima dela, nos últimos 12 meses. A mínima dela foi R$ 3,74 e a máxima é esse valor atual, o que nos dá um dividend yield, até porque esse ano ela não distribui dividendos pesados como distribuiu no ano passado, de 9,62% de yield. Mas esse yield aí só está 9,62% porque a ação se valorizou muito. Se a ação tivesse com valor mais baixo, ou seja, nessa faixa de R$4, esse valor aí seria muito mais alto. Digamos que ela tivesse R$4, mais ou menos assim a média que ela ficou durante o ano todo. O yield dela estaria quase 18%, meus amigos. No ano passado, se eu não me engano, ela bateu 20%. Ela estava um dividend yield muito alto, mas mesmo assim quase 10%. Considerando esse preço, tá muito bom ainda. Se a gente vê os últimos 5 anos, ou seja, desde o IPO dela, aí você vê que realmente na época do IPO, ela bateu preços até mais altos do que isso aqui, ó. No início de abril de 2021, ela chegou a bater em 28 de abril de 2021, 7,75. Sim, 7,75. Ela não tá com o mesmo valor ainda, mas se ela continuar nesse ritmo, ela vai chegar lá. No IPO, exatamente, ela ficou na faixa de 6,50. Ela demorou um pouquinho ainda, né, cerca de 2 meses para bater, digamos, a máxima histórica. Ela ainda não bateu a máxima histórica, mas ela tá num valor bem alto mesmo. E olha que esse valor ainda aqui é ex-dividendos
retirando esses dividendos aqui de 71 centavos. Eu acho que ela vai cair em breve, não sei quando exatamente, mas eu acho que ela não cai abaixo de 5 não. Eu acho que ela não cai abaixo de 5. Mas tudo isso depende muito da China, né? Tem que ver que atualmente o minério de ferro tá no alto e por isso tá subindo os preços das ações de mineradoras, mas principalmente a Semin, porque se você olhar em comparação à Vale, a Vale não subiu tanto, conseguiu se valorizar muito mais do que a Vale, depois dessa disparada, digamos assim. A Vale já era para estar na faixa de uns 95, mas a Vale tá subindo muito mais com o pé no freio do que a Semin. A Semin tá ao infinito e além, enquanto a Vale não. A Vale tá assim meio com o pé no freio ainda. Eu gostaria muito que ela tivesse batendo essa faixa de 95, mas não tá. Segundo os analistas aqui do site da Microsoft Start, a maioria desses analistas, no caso 13, no dia 21/12, ou seja, recentíssima, 8 deles dizem para manter a ação. Apenas 3 recomendam compra, 2 compra forte e 1 compra, e 2 recomendam venda, porque esses aqui, por exemplo, já estão achando que ela se valorizou tanto que não tem mais como se valorizar, e se você comprou barato, você pode vender e realizar lucro. Então é mais ou menos isso que os analistas falam. A maioria diz para você manter, ou seja, não fazer mais nada. Se você tem, você não compra, mas também não vende, e se você não tem, você não compra. Mas tem esses dois achando que é um bom momento de realizar lucro para depois pegar ela mais barato. Continuando a análise aqui nos valuations, eu não vou mostrar dividend yield porque ela tem um histórico muito curto, né? Apenas 3 anos na bolsa. Em termos de P sobre L, ela tá com 13,21 de P sobre L, ou seja, tá bem esticada a ação, tá cara em relação a esse indicador. 13,21 é muito cara. Em relação ao P sobre VP, ela também tá cara, 3,56. O ideal é que seja 1 ou menos, ou bem próximo de 1, e tá quase 4 já. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, essa sim tá top, porque tá negativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ela pegasse todo o dinheiro que ela tem e pagasse as dívidas, ela não teria nenhuma dívida. Até por isso eles não mostram nenhuma alavancagem. A dívida líquida sobre o EBITDA basicamente é a alavancagem da empresa. Se aqui tá negativo, aqui também estaria negativo. Então eles às vezes não colocam quando tá negativo. Quer dizer que a empresa não tem alavancagem. A margem líquida da empresa, os analistas consideram que a partir de 10 ela é boa. Eu considero a partir de 20. Então, para os analistas, tá uma margem líquida boa, de 17,76%. Em questão do ROI, normalmente os analistas consideram que a partir de 10 está boa. Para mim, a partir de 20. Então, para nós dois aqui, a ação tá com um bom ROI, 26,92. Vamos agora para o mapa de calor da ação. O mapa de calor, como eu falei para vocês, né? O que faz todo sentido, porque como ela não tem muito tempo na bolsa, ela não tem um mapa de calor longo. Antes de mostrar o mapa de calor, mostrar um dividendo anunciado aqui. Vamos lá. Então, ontem anunciou esse dividendo aqui. E esse dividendo vai ser em juros sobre capital próprio, no valor bruto de 0,79 por ação. Se você retirar o imposto de renda, vai ficar 0,67. Ou seja, se você tiver 100 ações, você vai receber apenas R$ 6,70. É um juro sobre capital próprio muito fraco. Mas no ano passado, nesse mesmo período, ela anunciou apenas 1 centavo. Então, já teve uma progressão boa aí nesse caso. Se você tiver 1.000 ações, você vai receber R$ 67. Esse valor não tem data para ser pago. Aqui tem, dizendo que ela vai ser paga até 31 de dezembro de 2024. Mas para você ter direito a receber esse dividendo, você tem que ter posição no dia 28 de dezembro desse ano. Ou seja, essa aqui é a data com. A partir do dia 29 é a data ex dividendos. Então, comprou no dia 29, não recebe mais esse juros sobre capital próprio. Vi que no ano passado ela anunciou também no mês de dezembro, no final de dezembro, e pagou em maio. Provavelmente ela vai pagar em maio. Nesse ano de 2023, ela pagou em maio várias coisas. Ela fez vários anúncios, inclusive um no final do ano passado, e pagou também em maio. Vou voltar agora para o mapa de calor. Então, no mapa de calor aqui dela, como eu falei para vocês, ela entrou na bolsa em 2021, a gente mostrou já no começo desse vídeo. E ela fez a primeira distribuição de dividendos dela em agosto de 2021. Em 2022, ela distribuiu em janeiro e em maio. Nesse ano de 2023, ela distribuiu em maio e em novembro. E fez esse anúncio agora em dezembro para pagar em 2024. Eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui Semin 3 na sua carteira? Tá pensando em colocar Semin 3? Ou que outra ação desse segmento aqui, tipo Vale, GGBR4, que você possui na sua carteira? Diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. Meu amigo, se você não é inscrito mesmo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir o vídeo mais rápido assim que sair. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!